Estamos de volta ao terceiro e último bloco do Tira Dúvidas de hoje, com a presença do professor Vinícius Braz e da professora Leonora Campos, da área de Ciências da Natureza. Participe você também dessa conversa. Ligue para o nosso telefone 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso número de WhatsApp no 31 98295 2794. Nós estamos esperando a sua participação. Professores, enquanto as perguntas chegam, vamos relembrar o que a gente falou hoje pela manhã? Professora Leonora, quais foram os temas das aulas hoje? Boa tarde, já estamos aí no último bloco, já é tarde. Boa tarde aí os alunos, os pais, os nossos colegas professores que estão nos ouvindo, nossos colegas aqui do estúdio. E hoje nós tivemos aí a aula do quarto ano, onde a gente trabalhou aí a sobrevivência dos animais na natureza. Então a gente pegou aí esses mecanismos que os seres vivos têm para sobreviver aí na natureza, uma vez que ora ele é predador, mas há momentos que ele é presa. Trabalhamos aí no quinto ano sobre energia elétrica, dando continuidade também às aulas anteriores. E a gente abordou aí como que é da energia elétrica, os tipos de energia que a gente tem. E já no sexto ano a gente demos ênfase a transformações químicas, porém transformações químicas voltadas para as misturas. Porque como a gente já havia trabalhado as 3 semanas sobre misturas, a gente veio trazendo aí na aula de hoje como ocorrem essas transformações químicas em uma mistura. Perfeito. Em biologia, professor Vinícius, o que a gente falou hoje de manhã? Então, bom dia, Bruna. Boa tarde, né? Boa tarde, Bruna, Léo, pais, alunos, professores. Nós tivemos hoje, a manhã inteira estava eu aqui no ensino médio, né? No primeiro ano, a gente falou de síntese de proteínas, explicamos aí, né, resumidamente, mais os pontos principais do processo da síntese proteica, da transcrição, da tradução. Depois do segundo ano, nós falamos sobre a origem e evolução das plantas, né? Teve até música, eu até cantei aí na aula, durante a aula, tudo. E uma aula interdisciplinar no terceiro ano, que a Débora e o Júlio já devem ter falado, onde falamos sobre, né, DNA, molécula da vida, sobre as técnicas de eletroforese, sobre o DNA fingerprint, a análise do DNA. Agora eu já estou com uma pergunta aqui na minha mão da Caroline. A Caroline mora em Itabira e está no sexto ano. A pergunta dela é a seguinte: poderia explicar novamente sobre produtos e reagentes? E qual a diferença entre eles? Muito bem, Caroline. Hoje no quinto ano, né, ela é do quinto ano, nós trabalhamos, do quinto não, era do sexto ano. A gente trabalhou aí sobre as transformações, né, que ocorrem aí nas substâncias, nas misturas. E a gente tem uma noção aí no sexto ano sobre reagente e produto. Porque toda vez que a gente fala em uma mistura, significa que nós estamos pegando 2 ou mais substâncias, misturando para originar uma outra substância. Então a gente deu um nome, né, dentro da própria química, né? O que eu vou misturar e o que eu vou obter. Então, no sexto ano, a gente traz uma linguagem bem simples para o aluno entender. Na verdade, os reagentes é toda aquela substância, aquele material que eu utilizei para realizar a minha mistura, para realizar a minha transformação química. O produto é o resultado que originou. Inclusive, no PET dele, do sexto ano, tem uma questão lá falando dos reagentes dos produtos, e aí dá uma receita de um bolo. E nessa receita do bolo, tudo que vem aí, que vai reagir, que vai misturar, são os reagentes. Ocorreu aquela fermentação ali, misturou o trigo, o ovo, né, que são os reagentes. O produto vai ser aquele bolo saboroso, né, que surgiu a partir de quê? De uma transformação química. Então é isso. Reagente é tudo aquilo que eu tenho antes de misturar. Produto é aquilo que eu vou obter depois dessa transformação química. Muito obrigada, professora. Vou ler agora a pergunta do Vitor. O Vitor é da Escola Estadual Adriano José Costa, lá de Contagem. E a pergunta é a seguinte: qual a diferença do DNA para o RNA? Obrigado pela pergunta, Vitor, né? A gente trabalhou, ele é primeiro ano, né? A gente trabalhou isso tanto no primeiro quanto no terceiro, né? Bom, eu vou ter que usar o quadro, né? A lousa, vamos estrear aí a lousa, né? Tem que ter o desenho, principalmente para explicar DNA e RNA. Vamos lá, então. O que vai acontecer?
toda vez que eu estiver falando em DNA e RNA, são ácidos nucleicos. A gente tem que deixar claro isso. E todo ácido nucleico, ele é formado por uma estrutura que é denominada nucleotídeo, que é aquela clássica estrutura, que vai ser o fosfato, que vai ser ligado a um carboidrato, que é uma pentose, 5 carbonos, que vai ser ligado a uma base nitrogenada. Então, aqui eu tenho fosfato, aqui eu vou ter a minha pentose, e aqui eu vou ter a base nitrogenada. Mas, Vinícius, por que você está explicando isso? Porque isso tem a ver. A gente vai entender a estrutura do nucleotídeo para a gente estabelecer principalmente as diferenças. Vamos lá, então. Em relação à pentose, eu vou ter 2 tipos, que pode ser uma ribose ou uma desoxirribose. Vinícius, o que é isso? Lembram que eu falei com vocês lá na aula, que eu falei ainda? Gente, olha só, sentido da vida, 5 linhas para 3 linhas. Nunca mais esqueçam isso e ainda expliquei. Pelo fato da molécula de carboidrato ser uma pentose que tem 5 carbonos, então nós vamos ter que, primeiramente, saber os 5 linhas, 3 linhas, que vão ser as ligações que vão estar acontecendo com o grupamento fosfato. E no carbono 2, que vai ser esse, se a gente for pegar aqui, ó, né? Na verdade, vamos pagar aqui. Opa, apagou tudo, mas vai. A gente vai. Então, se a gente pegar aqui, ó, tem aqui o oxigênio e aqui um carbono, tá? Então, aqui eu vou carbono 1, 2, 3, ó, 3, 4 e 5. No carbono 2, eu vou ter um OH aqui e no outro, na outra molécula, que eu falei com vocês são 2 tipos, eu vou ter só o hidrogênio. Nesse caso aqui, eu vou ter uma ribose. E aqui, desoxirribose. Mas, Vinícius, e aí? Se é uma ribose, eu vou estar falando do RNA. Daí o nome. Se é uma desoxirribose, eu vou estar falando do DNA. Feito aí, então, primeira diferença, em relação ao carboidrato. Segunda diferença é em relação às bases nitrogenadas. Lembra que a gente tem 2 tipos de base? Vou ter purina e pirimidinas. As purinas são adenina e guanina. Pirimidina, timina, uracila, citosina. A uracila, ela vai ser exclusiva do RNA. Então, DNA não vai ter uracila. A outra diferença em relação à base nitrogenada. Se eu ver lá uma molécula ou uma sequência de nucleotídeo de base e tiver uracila, é RNA. E aí, a adenina, a timina, ela vai ser exclusiva do DNA. Então, DNA, eu tenho timina e uracila só no RNA. Adenina, guanina e citosina vai ser o quê? Comum dos 2. Em relação à fita, o DNA é uma dupla fita. O RNA, geralmente, é uma só. E aí a gente tem no DNA os pareamentos. Lembram lá que eu falei com vocês? Gal Costa e Agnaldo Timóteo? Então, sempre guanina liga com citosina, sempre uma purina liga com uma pirimidina. Adenina liga com timina. E aqui não, é só a sequência normal. A, U, C, G. Então, as diferenças aí do DNA e RNA estrutural. E, obviamente, o DNA ele tem toda a nossa informação genética, o controle, que vai controlar as nossas atividades, igual eu falei na aula, e o RNA ele vai ser o mensageiro, ou o transportador, que vai transportar, ou o RNA ribossomo, que vai realizar, então, essa síntese proteica. Digamos que o RNA ele vai ser o peão, vai fazer o trabalho, enquanto o DNA ele vai estar lá só pensando, controlando e mandando.
Então, a diferença. Muito obrigada, Nada. professor. Vamos apagar aqui para a nossa próxima. Vamos ler aqui a pergunta da Luísa. A Luísa de Araxá, da Escola Estadual Maria de Magalhães. Ela está no 6º ano, professora Eleonora. Pergunta para você. Qual a diferença de substância simples e substância composta? Muito bem, Luísa, participando aí com a gente, desde já a gente agradece. Os alunos do 4º e do 5º ano e 6º estão de parabéns, assim, a gente tem dia que nem dá tempo de responder todas as questões. Mas ela pergunta sobre substância pura e composta, não é isso, Bruninha? Bom, falamos aqui na aula que as substâncias, elas podem ser simples ou compostas. Quando é que uma substância é simples? Quando ela só tem um tipo de molécula. É simples e composta, não é isso? Quando imagine você aí agora, se a gente for pensar aí no oxigênio. Ele só tem, se a gente pensar aí na molécula de oxigênio, só tem elemento oxigênio. Então, ela é uma molécula simples, porque só tem um tipo de átomo, um tipo de elemento químico. Ela é uma substância composta quando ela tem mais de um tipo de elemento, como, por exemplo, o gás carbônico já é uma substância composta. Por quê? Porque ele tem carbono, ele tem oxigênio junto. Então, sempre você vai associar com a formação dos elementos, correto? Tem mais uma pergunta que chegou para a gente pelo WhatsApp. É a pergunta da Isabel, da Escola Estadual Bias Fortes de Barbacena. A Isabel está no 5º ano. Vamos ler a pergunta dela. Quais são os prós e contras das usinas termoelétricas e usinas nucleares? Falamos sobre energia elétrica no 5º ano. E a gente falou de várias, né, como que essa energia elétrica chega até nós. E aí a gente citou as hidrelétricas, as usinas nucleares, as termoelétricas, e aí pergunta sobre as hidrelétricas e as nucleares, não foi isso? Bom, a vantagem, vamos falar aí a vantagem, a usina nuclear, ela fornece grande quantidade de energia. Então, é um ponto positivo. Qual o negativo? Ela utiliza o urânio. O urânio é um elemento químico tóxico, que contamina o ambiente. Então, é a desvantagem. As usinas hidrelétricas, qual a vantagem dela? Além dela, a água, né, que ela vem da água, os lugares onde tem água com grande quantidade, como o Brasil, utiliza grande quantidade desse tipo de usina hidrelétrica. Falamos na aula sobre a usina de Itaipu e nós comentamos, né, que essa usina, ela é feita pelas represas, né, da água, onde vai ter aquelas barragens, que vai passar pelas turbinas, que vai passar pelo gerador, vai gerar energia que chega até nós aí através dos fios aí elétricos. Mas qual a desvantagem? A usina hidrelétrica, ela traz um impacto ambiental. Por quê? Porque tem que haver um desmatamento, a área utilizada é muito grande, então ela traz impacto ambiental em termos do desmatamento, né? A área que ela ocupa é muito grande. Então, nesse lado aí, por causa desse impacto, ela gera também, negativo, né? Para nós aí, pensando aí na sustentabilidade. E a gente, só completando, a gente também pode olhar a questão do outro lado, né? Se a gente for olhar financeiramente falando e econômico, Isso. que acaba se sentindo no nosso bolso. Igual, por exemplo, quando tá lá as famosas bandeiras, né? Vermelha, verde e amarelo lá na nossa conta de luz. Né? Bandeira verde é quando os níveis das represas estão bom, porque a nossa forma de energia, que vai ser a hidrelétrica, ela vai ser a mais, digamos, a mais rentável, que é a vantagem. Desvantagem em período de seca, se secou ou não está chovendo, não vai ter muita movimentação da água, aí o que vai acontecer? Conta de luz vai subir. Por quê? Vai acionar as outras formas de energia, que é a termoelétrica, nuclear, que são energias mais caras também. Por mais que produzem muito, é mais caro você manter uma usina. Por isso que vai lá para a bandeira vermelha, por exemplo. Nível de hidrelétrica está baixo, vai para nuclear, é um gasto maior para manter aquilo ali e aí para o consumidor. Aí a desvantagem também que a gente pode pensar no financeiro. E também pensando aí nas secas, né? Se a usina hidrelétrica ela depende de água, né? E não chove, então nós também ficamos desfalcados em energia. Pensando aí no que Vinícius falou, se a gente for pensar aí na energia mais sustentável,
seria a energia solar. Só que a energia solar, ela não depende do sol, Isso. mas a energia solar ela não armazena energia por muito tempo. Então, nesse caso aí, ela acaba não sendo utilizada porque não tem como armazenar a energia os dias que não tiver sol. E é um investimento caro para você manter depois até que mas é um alto custo para fazer aquelas células que tem todo em cima. Quem utiliza energia solar hoje são as grandes, os lugares onde tem os hotéis, né? Redes aí que tem economicamente, é viável, porém é um investimento muito alto. Isso, e até uma coisa interessante, falou nesse assunto aí, toca sustentabilidade, a gente vai tomando um rumo que é legal. A questão da energia solar e tudo mais, a pessoa que tem a condição e tudo e queira colocar, é uma boa, porque tem um programa de desconto, não sei como que funciona, a questão da CEMIG, que você coloca, faz essa instalação elétrica, tudo lá, desculpa, da placa solar, tudo, e você produz para a rede, então tem um abatimento. É uma energia sustentável, acaba, que se Leonora tem uma condição financeira melhor e ela pode implementar essas placas lá, ela vai ter um abatimento na conta de luz dela e, obviamente, vai o quê? O que ela não consumir, ela produz tanto. Se ela consumir menos do que ela produz, o que é que vai acontecer? O restante é distribuído para a rede, então diminui um pouco a capacidade. Então, eu acho bastante interessante essa questão da solar, da sustentabilidade e tudo mais. A gente falou nos blocos anteriores que é uma ideia muito interessante de energia, só que ainda é um pouco cara. É cara ainda e está em amadurecimento, mas é bom pensar em amadurecer essa ideia. É pensar no futuro, né? Porque exatamente. se for pensar aí na sustentabilidade, a energia viável para o meio ambiente seria a solar. Vamos fazer mais uma pergunta, agora aqui no telão. É uma pergunta do 2º ano. Qual a importância do grão de pólen para as plantas? Então, o grão de pólen, ele foi, digamos que, uma das, não vou falar a melhor não, mas uma das melhores aquisições evolutivas, digamos assim, para as plantas. Por quê? Antes, o grão de pólen, ele vai ser o gameta masculino. Nós vamos ver nas próximas aulas, do 2º ano aí, um spoiler, sobre cada grupo de plantas e vamos ver que a água é um fator fundamental para a reprodução nas briófitas e nas pteridófitas. Por quê? A água é que vai transportar o gameta masculino. Então, por isso que essas plantas, elas necessitam, então, de ficarem próximas a ambientes mais úmidos e com pouca disponibilidade de luz devido a esse fato. Já quando temos, então, o grão de pólen vai ser o quê? Esse ganho evolutivo para dispersar. Pensa, vamos pensar comigo, está lá o grão de pólen. Ele vai ser tão levinho que um vento que bate, vai o quê? Levar esse grão de pólen para longe. Então, ele pode o quê? Fecundar novas plantas, gerar aí uma variabilidade genética. Pensa, uma espécie daqui, que está aqui, igual o Bruninho, é uma espécie, a mesma espécie, mas olha a variabilidade, a gente sabe que existem. O grão de pólen de Bruninha vai lá, fecunda essa planta que está aqui, aí o meu grão de pólen vai lá e fecunda a outra planta que está lá. Então, olha a variabilidade e essa distância. Então, isso foi uma grande aquisição evolutiva para as plantas conquistar o ambiente terrestre. Inclusive, Vinícius, é interessante, né? Quem mora na zona rural sabe do que eu estou falando. As plantas, às vezes, igual para mamão, tem que ter um macho e a fêmea. Justamente para fazer essa troca. Essa troca. Né? Então, porque tem plantas que ela já tem o macho e a fêmea na mesma flor, ela vai ter ali os gametas masculino e feminino. Mas tem umas, igual no caso do mamão, tem que ter essa troca. Então, geralmente, quem faz o plantio tem o plantio do mamão macho e a fêmea. Não, você falou aí da flor, Leonor, eu tô lembrando na época de infância minha, que você falou da flor, todo mundo, quem já é mais do interior, já deve saber aquela flor linda que tem, que é o hibisco, a flor de hibisco, que a gente ficava lá tirando a pétala, lá tira a pétala, e aí todo mundo falava que era o cocôzinho, adorava, eu ficava adorando tirar lá tudo, apertando para ver. Hoje a gente sabe que ali tem o ovário, tem o óvulo, tirava tudo para apertar, e ali a gente tem parte masculina e parte feminina. É muito interessante isso. E a gente perceber que ela não se autofecunda, né? Que ela precisa ainda, mesmo ela tendo a estrutura masculina e feminina, ela não consegue se autofecundar, ela precisa do vento aí para estar ajudando a dispersar esse grão de pólen.
Muito interessante mesmo. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza de hoje. Se ficou alguma dúvida, é só acessar o aplicativo Conexão Escola e enviar sua pergunta. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode também consultar o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E não se esqueça que as aulas estão disponíveis nas nossas plataformas digitais, para você assistir quantas vezes quiser. Eu agradeço a presença de todos os professores que estiveram aqui com a gente hoje, dos intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!